Muito bem, bom dia a todos mais uma vez, feliz sábado. A gente não pode ir muito longe aqui por causa de uma limitação de um cabo, mas eu gostaria que a gente fizesse nesse momento uma meditação da Bíblia, para nós entendermos isso aqui que para mim é fantástico, cumprindo o propósito de Deus. A gente tem um propósito pelo qual a gente foi chamado, e eu queria que você entendesse isso de maneira muito especial. Queria que você acompanhasse comigo isso de uma maneira muito bonita na Bíblia, na Palavra de Deus. A gente está dentro desse programa do Plantador, que tem isso aqui, depois a gente vai explicar melhor o que é o ACTS, esse programa de suporte de plantação de igreja. E toda vez que eu fico pensando em plantação de igreja, eu fico pensando em tudo aquilo que a gente já fez para plantar igrejas ao longo da vida. Eu já sou pastor há 10 anos, a gente já plantou algumas igrejas. Eu cheguei num distrito uma vez, onde a gente tinha o desafio, 7 igrejas lá, e a gente tinha um desafio gigantesco de poder plantar algumas igrejas ali. Em 3 anos, 3 igrejas foram plantadas. Mas não tinha nada disso aqui, não tinha esse programa, essa capacitação, e a gente fazia por tentativa e erro. E às vezes a gente chegava num local para poder plantar a nova igreja, e chegava lá, fazia um grande programa de evangelismo, como acontece em muitos lugares, né? Fazia esse programa de evangelismo, e depois que a gente fazia isso, percebia que, puxa vida, não deu tão certo assim, a igreja não cresceu tão bem quanto a gente imaginava. Então, essa mensagem aqui, ela é fundamental para a gente entender o propósito de Deus, tá bom? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. Eu sempre imaginei que a missão de Jesus, a missão de Deus, ela havia começado quando Jesus veio nessa terra. Deus quer fazer a sua missão. Eu sempre imaginei que isso aconteceria quando Jesus veio nesse mundo. Mas ao ler a Bíblia, lá do início, lá no livro de Gênesis, no livro dos começos, eu percebi que não é bem assim. Diz assim, capítulo 12, a partir do primeiro verso, diz uma coisa muito legal. Diz assim, Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É muito legal esse texto aqui, porque é um chamado que Deus está fazendo para Abraão, um convite, um chamado, e ele fala assim, eu estou chamando você para que você possa ir para uma outra dimensão. Olha que interessante, se você olhar bem, você encontra 5 vezes a expressão abençoar aqui. Abençoar-te-ei, ser tu uma bênção, abençoarei, te abençoarem, serão benditas. Olha que interessante. O chamado de Deus para mudar o mundo não é um chamado para evangelização, é um chamado para abençoar as pessoas. Isso faz uma diferença muito grande, né? Por que aparece 5 vezes aqui a expressão abençoar ou bênção? 5 vezes. Porque se você ler o livro de Gênesis capítulo 3, você vai ver que lá em Gênesis, quando o homem e a mulher pecaram, por 5 vezes, Deus fala que amaldiçoaria a terra. Então, para cada maldição que veio à terra, Deus então chama Abraão, alguns séculos depois, e diz, Abraão, eu estou chamando você, a tua família, para um convite especial, para você abençoar as pessoas. Quando a gente olha o propósito de Deus na nossa vida, é justamente isso, é entendermos que nós fomos chamados por Deus para ser uma bênção. E olha que legal, quando a Bíblia diz assim no verso 1, no capítulo 12, verso 1, ora, disse o Senhor a Abraão, essa expressão em hebraico, ela é legal porque ela tem uma conotação muito mais forte do que apenas Deus falou. É uma expressão que diz assim, em hebraico é a expressão ler-lerá, que significa diga isso para você mesmo. Então Deus não estava apenas falando o que Abraão deveria fazer, mas Deus estava dizendo o que Abraão deveria ser. Ele foi chamado para ser uma bênção. E o chamado de Deus é sempre esse aqui, é sempre um chamado de sai e vai, sai e vai. Isso aqui muda completamente a minha cabeça, porque eu cresci desde pequenininho na igreja adventista, e a gente sempre tinha uma ideia de trazer pessoas, de aproximar pessoas, e agora Deus está dizendo para Abraão, sai e vai. Jesus veio aqui nessa terra e a missão dele foi proclamar o evangelho para o mundo, abençoando a vida das pessoas. Agora, olha só que interessante. A primeira pergunta, qual que foi o mandamento que Deus deu para Abraão? Qual foi o mandamento? Assim, qual foi a ordem que ele deu para Abraão? Seja uma bênção, abençoe as pessoas, faça isso. Agora,
qual que era o propósito para o povo de Deus naquela época, para o povo de Israel que veio depois de Abraão? Qual que era o chamado do povo? Era para ser uma bênção também, concorda? Esse era o chamado do povo de Deus. E a pergunta é, qual que é o propósito para o povo de Deus hoje? Qual que é o chamado que o Senhor tem para a gente hoje? A gente sonha em plantar igrejas. E como é que a gente planta uma igreja? Deus está falando que antes de a gente plantar uma igreja, a gente precisa entender o chamado que Deus fez um dia para Abraão e Ele faz para a gente hoje, que é abençoar as pessoas. Abençoar as pessoas. Eu achei legal, eu estava entrando aqui e já vim algumas vezes aqui no colégio do Portão, mas nunca tinha me atentado, né? A gente se acostuma com as placas e ali está escrito 50 anos fazendo alguma coisa lá e abençoando gerações. Eu não sei qual que é a primeira frase. Abençoando gerações. É legal essa ideia do abençoar as pessoas, porque esse foi o chamado que Deus tem para a gente. De verdade, eu sempre achei que tudo que Deus queria fazer nesse mundo havia começado com Jesus. Tudo que Deus sonhava em fazer nesse mundo começou com Jesus. Mas quando eu entendo que o que Jesus fez passou depois para a igreja e para mim hoje, para nós hoje, é como um bastão que Ele passou. Eu entendi que a missão de Deus começou com Jesus, mas na verdade ela começou muito antes, com Abraão, através de uma bênção, depois o povo de Israel. A falha de Israel fez com que Jesus viesse para que então instituísse a igreja e se tornasse realmente uma bênção para todo mundo. Isso aqui é algo que muda muito a nossa mente. Nós fomos chamados por Deus para abençoar. Grande parte do que a gente entende daquilo que a palavra de Deus apresenta para nós é isso aqui, ó. Nós fomos chamados para ser uma bênção. A gente foi chamado para ser uma bênção às pessoas. Agora, olha só que legal. 1 Pedro capítulo 3, verso 9, diz assim, ó, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, abençoando. Agora, olha só que legal isso aqui, ó, porque para isso fosse chamados, para receberdes bênção como herança. Olha que coisa linda isso. Primeiro, Pedro está dizendo o seguinte, olha, você não deve pagar o mal com o mal. A gente vive num momento num mundo que não é muito favorável para a gente não devolver o mal. Eu estava dirigindo ontem e estava junto com a minha esposa, minha filhinha, e a gente estava dirigindo numa das ruas aí, e aí daqui a pouco tinha um rapaz atrás de mim, assim, muito apressado. E ele queria, eu acho que passar por cima, porque não tinha por onde passar, não tinha pela lateral, não tinha como ultrapassar, não tinha o que fazer. E lá foi ele, dando aquela freada atrás, e eu estava no ritmo normal. Se foi algum de vocês que está aqui, eu peço desculpa, né? Porque naquele momento eu fiquei com raiva de cair só uma pedra para acabar aquele carro ali atrás. E eu estava andando, tentando fazer o meu trajeto, parei no semáforo, ele parou assim meio... O fato é que no momento em que abriu assim para 2 carros, né? Era uma pista e abriu para 2, lá foi ele, todo empolgado lá para poder passar, e aí quando ele chegou lá na frente, ele quis dar uma fechada, mas o semáforo fechou, eu parei, ele tentou fechar, não conseguiu. Sabe, a vontade naquele momento era de sair do carro e fazer o que muita gente faz no trânsito de Curitiba, né? Que era arrumar uma confusão ali. Mas a palavra de Deus diz para a gente, não pague o mal com o mal. Não pague o mal com o mal. Você foi chamado para ser uma bênção, para abençoar as pessoas. Você foi chamado, olha, grave isso no seu coração. Você foi chamado para abençoar as pessoas, para abençoar as pessoas. Agora, olha só esse outro texto de Gálatas 3, versos 7 a 9. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, que são filhos de Abraão. Então, cremos em Jesus, a gente é filho de Abraão, nós somos também descendentes de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, o homem de fé. Isso aqui é fantástico. A gente foi chamado por Deus para ser uma bênção às pessoas, para abençoar a vida delas. Agora, olha que interessante. Todas as bênçãos que você já recebeu até hoje, elas foram dadas para você torná-la em bênção para outras pessoas. Você consegue entender isso bem? Consegue guardar isso no seu coração? A gente foi abençoado e tem sido abençoado por Deus para compartilhar isso com as pessoas. Nós não fomos chamados por Deus para ser um balde. Um balde, ele retém toda a água. A gente foi chamado por Deus para ser um rio, por onde as bênçãos de Deus vêm até nós e a gente compartilha com as pessoas.
E não estou falando apenas sobre recursos financeiros, não estou falando sobre tudo que Deus tem dado para a gente de bênção. Todas aquilo que a gente pode dizer realmente são as bênçãos de Deus a nós. Sabe, quando a gente olha num culto de oração, num pequeno grupo ou numa igreja, numa quarta-feira à noite, você já ouviu ali os pedidos de oração que são feitos? Quais são esses pedidos que são feitos geralmente? O que o pessoal na sua igreja tem pedido? Eu sei o que eles pedem nas minhas igrejas lá, nas 5 igrejas que eu cuido. O que o pessoal pede nos cultos de oração? Vida espiritual, por doença, família, trabalho, são coisas assim normais, né? Na verdade, a gente olhando bem, a gente tem pedidos por bênçãos de Deus, o povo quer ser abençoado, e isso é ótimo. Agradecimento também, nós temos muita gente que agradece a Deus, agradeço pela vida, pelo livramento, por tantas coisas, mas você já viu por acaso alguém agradecendo ou pedindo a Deus por pessoas a quem nós estamos abençoando? Você tem visto na sua igreja, ou é um costume da sua igreja ou da sua vida, pedir para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas? Costumeiramente isso não é o nosso padrão. A gente ora por coisas para nós e não para ser uma bênção aos outros. É por isso que essa é a primeira mensagem de todo esse programa de plantação de igreja. Porque a grande mudança da nossa mente é essa: a gente não foi chamado para poder apenas receber bênçãos de Deus, mas para abençoar a vida das pessoas, para ser uma bênção na vida delas. E quando você olha para Jesus, você tem algo fantástico. Jesus, ele foi Você acha que Jesus abençoou a vida das pessoas? Ele fez isso de 4 formas. Os grandes teólogos reuniram materiais sobre Jesus e encontraram muitas práticas de Jesus. A gente vai falar mais sobre isso e vai entender mais sobre isso também, mais para frente. Mas uma grande verdade é que Jesus, quando ele trabalhava, quando ele vivia o seu ministério aqui na terra, ele abençoava as pessoas. Como abençoava? Ele comia com elas, ele ouvia suas histórias. Jesus, a Bíblia fala que ele fazia perguntas também. A Bíblia diz que Jesus, ele orava pelas pessoas também, ele compartilhava o Evangelho. Sabe, são muitas formas que Jesus encontrou de abençoar alguém, Por que Jesus queria abençoar essa pessoa? Porque ele entendia que ela era uma pessoa que merecia salvação também. Mas para que ela chegasse nesse momento, para que o Evangelho entrasse no coração dela, ele entendia que primeiro ela precisava ser abençoada. E ali estava Jesus abençoando as pessoas. Sabe, sobre escutar pessoas, né? Você acha que o nosso mundo está preparado para... Ou existem pessoas que estão preparadas para ouvir? Você sabe, se você é mulher, sabe o que é conversar com um homem, né? Você chega lá com o coração partido, depois de algum problema que passou, e você conversa com o homem, e qual que é a resposta do homem no final? Olha, você tem que fazer isso aqui. Geralmente é assim, porque é assim que acontece com a minha esposa. Ela chega às vezes, conversa comigo, abre o coração, sentimental por muitas coisas. Eu estou falando de uma maneira normal, assim, porque tem homens que são sentimentais também, mas ela abre o coração e eu já começo a dar resoluções para ela. Olha, você tem que fazer isso. Ela começa a falar, eu já procuro umas 3 respostas aqui na cabeça para dar para ela. Você tem que fazer isso, isso e isso. E no final das respostas eu falei, pronto, está resolvido, né? Agora só seca as lágrimas e vamos tocar o barco. E ela fala, mas não é isso. Eu falei, o que não é? E aí eu percebo um dia quando ela falou para mim, a gente está casado há 10 anos, ela falou para mim um dia assim, você só precisa me escutar, você não precisa me dar solução nenhuma. Eu não quero solução, eu só quero um ouvido. E eu entendi, puxa vida, olha que loucura, né? Que tristeza, como é difícil a gente não saber escutar as pessoas. Sabe, quando eu li uma frase esses dias que eu achei fantástica. Para muitas pessoas, ser ouvido e ser amado é a mesma coisa. Então olha para Jesus, o ministério dele. A Bíblia fala que Jesus, ele recebeu mais ou menos umas 160 perguntas. 160 perguntas foram feitas para Jesus na Bíblia. Sabe quantas ele respondeu? 6. Mas sabe quantas perguntas Jesus fez? 320. Por que tudo isso? Porque Jesus, ao perguntar,
ele queria que as pessoas ouvissem, conhecessem um pouco mais a história. Sabe, existem muitas formas de a gente abençoar as pessoas. Comer com elas, de nós sentarmos, fazer uma refeição junto. Não é gostoso sentar com alguém para poder partilhar uma refeição? É tão bom fazer isso. Eu estava esses dias no Largo da Ordem, na feira do Largo da Ordem, domingo de manhã, e eu falei para minha esposa, vamos realizar um sonho que faz muito tempo que a gente não faz isso, porque nunca dá, nunca é um dia favorável. A feira do Largo da Ordem devia ser segunda-feira, concorda? É porque pastor tem folga na segunda, né? Aí eu falei, não, tem que ser segunda, não dá para ser domingo. Eu falei, mas a gente tem que ir lá um dia para poder dar uma passeada na feira do Largo da Ordem e realizar um sonho que já faz muito tempo que eu não faço, que é comer um pastel na feira. Então vamos lá. Aí a gente chegou lá, sentou, e daqui a pouco não tem muitas mesinhas naquelas barraquinhas, né? A gente sentou em uma ali, com a minha filhinha também estava, e aí uma senhora com pastel na mão, assim, olhando. Eu falei, o que essa mulher quer? Porque ali passa de tudo, né? Passam pessoas que pedem dinheiro, passam pessoas que estão ali que são turistas. Ela falou assim, posso sentar com vocês? Assim, na lata, sem tempo de pensar. Aí eu, pode sentar. Ela, é porque não tem onde sentar, eu quero sentar aqui, pode sentar. Ai, que menininha bonitinha, ficou ali falando com a filhinha e tal. E sentou ali com a gente. E olha que interessante, na hora eu já me armei, porque eu falei, quem é essa pessoa? Vai sequestrar minha filha. O que está acontecendo com ela? Mas é interessante porque a gente foi conversando e ela contou a história dela, porque eu fiz uma pergunta justamente aprendendo naquilo que Jesus fazia. Me conta a tua história. E aquela mulher começou a contar tudo que ela tinha passado, de onde ela veio. Muita gente, né, que mora nessa região não é daqui, veio do norte do Paraná e veio de vários lugares, e ela começou a contar a história dela, abriu o coração dela, e no final a gente ficou conversando um bom tempo ali, cada um com seu pastelzinho na mão, comendo o pastelzinho. Aí depois ela assim, então tá bom, eu vou embora, muito bom, gostei de conversar com vocês. Ela assim, eu precisava conversar com alguém, eu estava precisando conversar, porque eu acabei de vir da missa, o padre estava falando de máscara sem microfone, eu não entendi nada do que ele disse, sentei lá atrás ainda para piorar, eu precisava conversar com alguém, eu precisava ouvir alguém falando, então que bom encontrar vocês. Aí ela saiu e foi embora, a gente se despediu, daqui a pouco ela voltou, isso aqui é para viagem. Falei, para viagem? Mas ninguém vai viajar. Tem uma banca ali que o pastel é melhor, então eu comprei 2 pastéis para vocês e um doce, sabe aquelas empanadas argentinas? É um pastel muito bom. E ela falou, isso aqui é para vocês, em agradecimento por vocês terem abençoado o meu dia. Falei, nossa, sabe, coisas tão simples como sentar com alguém para poder fazer as refeições. Sabe quantas refeições a gente tem na semana? É só fazer a conta, 3 vezes 7, quanto é que dá? 40? Tem gente que precisa voltar para... já aproveita que já está na escola e já entra em alguma outra sala aqui. 21, muito bem. 21 refeições. Você acha que dá para a gente tirar 1 ou 2 refeições na semana para a gente poder... É que depende, né? Tem gente que come mais, ou tem outros que comem menos, né? Mas tirar 1 refeição na semana para sentar com alguém, comer junto com essa pessoa e abençoar a vida dela. Sabe, queridos, eu quero que você entenda bem isso aqui, a gente já está terminando, essa parte que é fundamental. Mas sobre evangelismo, como é que a gente faz? Sabe, tem um livro muito interessante que fala a respeito desse assunto, foi um estudo, é uma tese de doutorado sobre princípios e práticas relacionados à missão. E nesse livro, o autor ele conta uma verdade que é muito simples, mas muito interessante. Nesse livro, ele faz uma comparação entre convertedores e abençoadores. Eu não li o livro todo, mas eu li uma parte dele. Nesse livro, o autor fala uma realidade que eu vivi. Eu trabalhava em Lages, em Santa Catarina, e quando estava trabalhando lá, a gente queria plantar uma nova igreja numa cidade que há 40 anos a igreja estava tentando fazer alguma coisa. E aí conversei com alguns irmãos e eles falaram, pastor, a gente vamos fazer um trabalho lá, então vamos. E a gente tinha 2 caminhos a seguir, o óbvio e o não óbvio. O óbvio era chegar lá e fazer um grande programa na Semana Santa, para fazer um evangelismo e batizar as pessoas.
O não óbvio era a gente começar devagarinho, conversando com uma pessoa, conversando com outra. Esse irmão, o irmão Jair, um homem muito, muito fiel, assim, ele falou: pastor, deixa comigo, que eu entendo muito dessa prática. A gente alugou um salão, colocamos uma faixa bem grande sobre estudos sobre Daniel e Apocalipse, para a gente poder fazer o nosso evangelismo ali e abrir a nossa nova igreja. No primeiro dia, eu estava lá pregando, no primeiro dia não tinha uma alma sequer. Por quê? Porque o padre e o pastor da Assembleia de Deus, os dois souberam que uma igreja adventista estava sendo aberta na cidade. E eles falaram: não, isso aqui não vai acontecer desse jeito. A gente falou: puxa, mas como é que a gente faz? Vamos tentar na segunda noite. Segunda noite deu uma chuva tão forte, tão intensa, que desanimou mais ainda. A gente foi até a quinta noite e eu pregando lá, convidei um outro pastor para ajudar também, e a gente estava com todo o esforço para poder fazer com que aquilo acontecesse. O que você acha que deu de tudo isso? Quando chegou na quinta-feira à noite, depois da pregação, não tinha ninguém, só eu, minha família, o irmão Jair e mais um casal que veio da igreja de Lages, que ficava a 40 quilômetros de onde a gente estava. Não veio ninguém. Aí eu falei: Jair, eu acho que não deu, vamos ter que mudar a estratégia. Ele falou: pastor, eu desanimei, viu? Estava tão animado assim para plantar uma igreja, estava vendo algo tão bonito acontecendo aqui, mas não deu certo. Tá bom. Então, eu falei para ele: sabe o que você pode fazer? Vai conversar com as pessoas na rua, vai bater papo. Ele falou: acho que eu vou fazer isso mesmo, eu estava pensando. Na sexta-feira, o nosso programa da noite foi cancelado e ele foi mais cedo à tarde para poder sair na rua e conversar. E é interessante que ele disse que fez uma oração e saiu sem rumo na cidade. A cidade é pequenininha, é uma cidade de mais ou menos no centro 5.000 habitantes, é muito pequenininha. E ele saiu ali, todo mundo conhecia todo mundo, e ele foi caminhando, olhou uma estradinha pequenininha assim, entrou ali, foi até o final, tinha uma casa. Aí ele bateu lá e ele falou: olha, eu queria conversar com vocês. A família: pois não, você é de que igreja? Aí ele: puxa vida, já assim, né? Já vai acabar com o meu argumento. Ele falou: eu sou da igreja adventista, mas eu não vim falar sobre religião. Eu queria conversar com vocês, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre vocês. A gente está fazendo um trabalho aqui na cidade. E aí foi interessante porque o homem que convidou, o seu Tadeu, falou assim: pode entrar. Porque quando você falou adventista, a minha orelhinha ficou em pé. Aí ele falou: ixi, agora deu ruim, né? Se eu chegar aqui, o que está acontecendo aqui? O fato é que o Jair sentou e conversou com a família. E ele me disse que fez uma pergunta para a família: quem são vocês? Eu queria conhecer vocês. Queria conhecer vocês e abençoar vocês. E sabe o que a família disse? Quando você falou adventista no portão, a gente ficou muito feliz. Porque há 40 anos atrás, o homem já não era mais uma pessoa nova, né? 40 anos atrás, eu morava em Curitiba, ele estava dizendo. E eu fiz um estudo bíblico com uma família adventista. E vim para cá. E estou há 40 anos aqui, esperando uma igreja adventista ser aberta nessa cidade. Mas ninguém nunca veio. O resultado dessa história, eu preciso resumir, porque é uma história muito legal, é que o Jair conversou com essa família e falou: que bom, aqui está então o início da nossa nova igreja que será plantada em São José do Cerrito, uma cidadezinha bem pequenininha no interior de Santa Catarina. E ele falou: então nós vamos abrir essa igreja. Ele falou: não, eu acho que não é bom a gente abrir agora. Vamos continuar conversando as pessoas. A gente fez um programa na rádio, o locutor, depois de muito tempo ouvindo as mensagens, convidou para a gente ir na casa dele. A gente fez um trabalho legal e a gente foi vendo assim, ó, que às vezes as nossas estratégias, elas funcionavam bem no passado, mas hoje a gente precisa de uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade, de primeiro abençoar a vida das pessoas, para que a gente possa entender os princípios de Deus. E esse estudo, só para ficar bem claro, ele fez uma pesquisa muito simples. Foram enviados para a Tailândia 2 grupos de pessoas, um que foi com o propósito de converter pessoas e o outro com o propósito de abençoar as pessoas. E aqui está o resultado dessa pesquisa na Tailândia. Esse grupo dos convertedores implantou um centro missionário, fez um trabalho muito grande de evangelismo e fez um trabalho fantástico dentro dessa área que eles conheciam. O outro grupo dos abençoadores
não fez nada de estrutura. Ele chegou ali para poder abençoar as pessoas, para conversar com elas, ouvir suas histórias. O que você acha que foi o resultado de tudo isso? O resultado é o seguinte, é que os convertedores foram para lá com a intenção de converter pessoas e evangelizar, e os abençoadores queriam conhecer as pessoas, conviver com elas, entender suas necessidades e suprir as necessidades. E olha que interessante o que esse grupo dizia: eu estou aqui para abençoar quem cruzar o meu caminho, e eu só quero ser uma bênção para as pessoas na minha comunidade. Esse foi o ponto deles: eu estou aqui para ser uma bênção para vocês. A gente não quer plantar igreja aqui, a gente quer abençoar a vida de vocês. O resultado, eu acho que você pode entender que 2 anos depois, os abençoadores tiveram muito maior impacto social do que os convertedores. E a intenção dos abençoadores de abençoar a comunidade resultou em grande melhoria e bem-estar social. Olha que interessante, eles não estavam ali apenas para abrir uma igreja e levar pessoas para o céu. Eles melhoraram a condição da cidade. E por isso que se tornou uma tese, por causa dos resultados. Os convertedores, 2 anos depois, haviam batizado 2 pessoas. 2 anos de trabalho. Você fala, nossa, mas é muito pouco. Nesses lugares que são desafiadores para o evangelho, é muita coisa. E os abençoadores, olha, pode parecer mentira, mas os abençoadores, 2 anos depois, haviam batizado mais de 100 pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão dispostas a receberem bênção de Deus. Elas estão dispostas a serem uma bênção, elas precisam ser bênção, serem abençoadas. E é por isso que é um trabalho tão fantástico. E eu quero finalizar falando sobre isso aqui. Eu vou contar um pouquinho mais hoje à tarde a respeito dessa experiência que eu tive o privilégio de trabalhar. Isso aqui é uma igreja. Parece uma igreja, não? O que parece isso aqui? Qualquer coisa menos uma igreja, né? A igreja não tem uma cruz, não tem nada. Isso aqui é uma igreja. É uma igreja que... Eu trabalhei na cidade de Itajaí e lá, ao invés de construir uma igreja, a igreja decidiu construir uma igreja diferente. Uma igreja que tem salas de culinária, para dar aula de culinária, para dar cursos para a comunidade. Colocou um restaurante vegetariano, uma loja de produtos naturais, uma horta, uma academia ao ar livre e também uma igreja. Tudo dentro do mesmo espaço. E foi muito interessante trabalhar nesse lugar. Esse lugar atraiu muitas pessoas. E uma das pessoas um grupo de pessoas que a gente conseguiu perceber uma necessidade eram os empresários da cidade de Itajaí. O que fazer com os empresários? Eu pensei, deve ser fácil. Alguém conhece Balneário Camboriú? Conhece? Tem um apartamento para doar, alguém gostaria de receber a doação lá do apartamento? Você sabe que eu tive o privilégio de conversar com o dono da construtora FG. A construtora FG é o que constrói os maiores prédios hoje de Balneário Camboriú. Um dia eu me encontrei com ele, estava sentado na sala dele conversando com ele. Um homem que só tem um olho, muito simples, eu olhava para ele e falava, esse aqui não é o dono da FG. E aí a pergunta, né, eu falei, o que significa FG? Ele falou, as iniciais do meu nome, Francisco Graciola. Eu falei, nossa, que modesto você, né? Ele falou, quando no começo era esse o nome e tal, e eu conversei com ele, e muitos empresários que vivem naquela região. E como trazer esse povo para Cristo? Como apresentar a igreja para eles? Uma senhora teve uma ideia simples de abrir a casa dela para poder as pessoas irem até lá e fazerem as refeições, comerem lá. Mas não é fazer refeição de pessoas que precisam, que estão passando necessidade. Era um trabalho muito simples de fazer com que o povo pudesse ir lá, os empresários terem um jantar. Uma vez por semana, ela promovia um jantar para empresários. Esse grupo ele cresceu e a gente chegou uma hora que nós tínhamos mais ou menos uns 80 empresários que estavam flutuando em torno desse pequeno grupo. E nós fizemos um jantar com eles. E aqui está a foto do jantar. Convidamos esse outro empresário que é adventista, que é o dono da Comeco, que faz ar-condicionado, ele é adventista lá em Florianópolis, e ele participou, e desse grupo todo que está aqui, um homem se destacou, que foi esse camarada aqui, chamado Beto Graff. Ele estava lá e participando, e eu na hora do jantar, nesse restaurante, eu sentei na mesa com ele, e ficamos conversando ali, meio distantes assim. Depois de toda aquela conversa, eu falei para ele assim, olha, está sendo muito bom, está sendo muito legal conversar com você aqui, Beto. Você não quer ir na igreja? Ele falou, igreja? Eu falei, vamos lá na nossa igreja. Ele falou, não, eu não... Onde é que é a igreja de vocês? Aí eu expliquei ali, ele falou, não,
não quero igreja, eu estou aqui nesse grupo porque esse grupo é muito legal. E eu com aquele medo, será que a gente criou um grupo que se tornou um fim em si mesmo? Que as pessoas estão vindo aqui apenas para poder encontrar aqui a igreja e depois daqui elas não vão para a igreja? Será que esse era um temor que eu tinha? E assim foi passando o tempo. 2 anos de conversa nos pequenos grupos, nos encontros de empresários, 2 anos, uma espera muito longa. Até que um dia ele tinha uma dúvida a respeito de um assunto da Bíblia e ele falou assim, eu posso conversar com você sobre esse assunto? Eu falei, claro, vamos lá no restaurante que tem lá no terreno da igreja. Ele falou, não, naquele restaurante eu não entro. Eu falei, puxa vida, será que eu não estou perdendo meu tempo com esse homem? Ele falou, vamos num outro que foi aberto ali perto. Tá bom, a gente sentou lá, conversou, e eu fazendo de tudo para esse homem vir para a igreja. Depois eu perguntei para ele, você entendeu isso aqui? Ele falou, eu tenho uma outra dúvida, mas a gente pode marcar para conversar semana que vem. Eu falei, tá bom, pode ser, que eu tenho um compromisso agora. Ele é vice-presidente do hospital da cidade, então todas as decisões passam pela mão dele e do diretor. E depois de mais uma semana, a gente sentou naquele restaurante de novo para poder conversar. Mas aí eu tirei as minhas armas de pastor, de evangelista, de qualquer coisa assim, eu tirei as minhas armas e falei para ele, Beto, por que você não quer ir lá na igreja? Me conta, por que você não quer ir lá? Ele falou, não, porque eu não quero ser adventista. Eu falei, não, mas tem alguma coisa aí. Me conta um pouquinho da tua história. E ele começou a contar. Você não vai acreditar que quando esse é o restaurante, no terceiro encontro ele falou, na próxima vez a gente pode ir lá. Mas sabe por que eu não quero ir nessa igreja tua aí? Eu falei, por quê? Porque onde a igreja está hoje, essa casa que vocês reformaram, ela era da minha mãe. Eu cresci nessa casa. Entrar hoje na igreja de vocês, no restaurante de vocês, é estar voltando 40, 50, 60 anos no tempo. E é uma recordação que eu tenho com muito carinho ainda, muito viva, mas eu sinto muita saudade da minha mãe que faleceu. Então entrar hoje naquela igreja, entrar hoje naquele terreno, eu passo lá na frente, pelo outro lado da rua, porque o caminho ali na frente, eu não entro naquele terreno, sabe por quê? Porque aquilo me traz recordações e me faz ficar triste por saudade da minha mãe. E ele abriu o coração conversando, e eu falei, puxa vida, por que eu não perguntei isso antes para ele? Eu parei naquele momento para ouvir esse homem. Aí ele falou, agora você entende por que eu não boto pé naquela igreja? Eu falei, eu entendo, respeito e apoio a tua decisão. Verdade, faz sentido isso. Ele falou, mas eu acho que conversar já aliviou meu coração. O nosso próximo encontro pode ser lá. Eu falei, miserável, por que não falou isso antes, né? Se soubesse, tinha perguntado a tua história lá no começo. Aí a gente foi. Quando a gente chegou lá no restaurante, a gente conversou e ele falou para mim uma coisa. Sabe esse camarada aqui, com esse nome complicado, Rudrich Ferdinand Graf? Eu falei, não, quem é esse aí? Ele falou, vou te mostrar a foto dele, mostrou lá. Esse camarada aqui é um dos meus tataravós. Eu falei, que legal, né? Nossa, eu adoro ouvir história antiga de família, assim, dele. Ele falou, mas sabe quem ele foi? Ele foi o primeiro pastor adventista do Brasil. Eu falei, sério? Ele falou, pois é. Quando eu comecei a conversar, a frequentar aqui o grupo, eu botei no site Família Graf Adventista. E eu encontrei que esse foi o primeiro presidente da igreja na União Sul-Americana, que era toda a América do Sul, era uma união só, e esse foi o pastor. Aí eu procurei a notícia e está lá. Pastor pioneiro no Brasil, batizou mais de 1.400 pessoas em 12 anos. E foi ele que ajudou a fundar o Colégio Gaspar Alto e foi ele que ajudou a fundar o colégio, o CCA de Bom Retiro aqui em Curitiba. Ele falou, você está vendo? A minha história era adventista há uns 100 anos atrás. Falei, Beto, nossa, eu não imaginava isso. Nós nos tornamos grandes amigos. E foi muito interessante porque o fato de você ouvir alguém, comer com essa pessoa, ouvir a sua história, abençoar, atender necessidades que ele não tinha nenhuma, mas ele precisava de ajuda para projetos, eu estava lá dando suporte, eu me tornei amigo dele. E um dia, quando eu estava indo embora, ele falou para mim, eu sei o que é pegar frio na cabeça. Eu falei, o que isso tem a ver, cara? O que isso tem a ver? Eu sei como é que é isso, eu vou te dar um chapéuzinho de presente. Daí ele me deu o chapéuzinho que ele comprou. E no dia que eu fui embora,
daquela igreja, daquele distrito, ele estava lá. Ele botou assim, boa noite, pastor Marcelo. Uma pequena recordação dos momentos de aprendizado e reeducação espiritual. Muito obrigado por tudo, forte abraço, que Deus te abençoe e proteja sempre. Aí eu falei, amém. Obrigado, amigo. Depois só me diga o dia do seu batismo. Deus te abençoe, um forte abraço. Ele falou, amém. Eu te aviso sim, um forte abraço. 2019, o último dia que eu estava naquela igreja antes de ser transferido. E naquele dia eu fiquei muito feliz com essa foto, com esse camarada, com a netinha dele que estava indo lá, participando da escolinha sabatina, ele começando a frequentar a igreja. Ele não se batizou ainda. E ele está lá rodeando a igreja, sabe? Esses empresários são muito difíceis de abrirem mão de tudo. Ainda está lá, não se batizou. De vez em quando ele manda mensagem, fui na igreja hoje, hein? Estou firme aqui, não desisti ainda. Eu pensei assim, que coisa boa. Deus nos chamou para a gente abençoar as pessoas. Deus está chamando você, e coloque isso no seu coração, um chamado pessoal que Deus está fazendo para você hoje você foi chamado para abençoar os outros. Você foi chamado para ser uma bênção na vida das pessoas. O resultado de tudo isso é uma consequência de um interesse que nós temos pelo bem-estar dos outros, de sermos uma bênção, de abençoar os outros como o Senhor deseja. Por isso, a gente abençoa, porque Deus é abençoador. Por isso que Deus fala para nós hoje, sê tu uma bênção, seja uma bênção, assim como Abraão foi chamado para ser também. Amém? Eu entendo que isso é o primeiro passo de um processo que Deus quer fazer conosco, de mudar a nossa visão para plantarmos uma igreja que seja uma grande bênção para a comunidade. A gente vai continuar escutando, aprendendo. Esse programa me ajudou muito a crescer espiritualmente e a entender os métodos de Cristo para abençoar as pessoas e que você possa aproveitar muito bem esse momento, essas oportunidades também. Amém? É isso aí. Tá bom? Bom, queridos, vamos fazer uma oração então? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de recebermos tantas bênçãos Tuas. A gente tem sido tão abençoado por Ti, Senhor, de todas as formas possíveis. E o Senhor agora está fazendo um chamado para cada um de nós, para entender que o propósito da nossa vida e do nosso chamado é para sermos uma bênção na vida dos outros. Nós não fomos salvos, Senhor, para ficar sentados esperando a volta de Jesus. A gente foi chamado por Ti, Senhor, e foi salvo por Ti para uma vida de serviço, uma vida de abençoar as pessoas, olhar para os outros, Senhor, com interesse genuíno de amor, de carinho por elas, consideração e principalmente, Senhor, ser uma bênção na vida dos outros. Que tudo isso, Senhor, seja o início de um grande processo que vai abençoar muita gente, mas que a gente comece colocando, Pai, esse desafio e esse chamado em nosso coração e sermos uma bênção às pessoas que nós queremos um dia alcançar. Que o Senhor nos abençoe, é o que pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.